Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós estamos estudando aqui nos domingos à noite a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira das duas. Mas, como os irmãos já estão acostumados há anos nesse mesmo sistema, a cada intervalo de capítulo, né, a gente dá uma pausa de 1, 2 e até o máximo 3 domingos para tratar de outros assuntos ou de outros textos. E foi exatamente o que aconteceu. Nós encerramos o primeiro capítulo com 3 reflexões e hoje nós estamos dentro desse contexto da pausa capitular, né, da pausa de capítulos, tá bom? Vejam, Apocalipse capítulo 1, todos abriram? Já havia se passado 60 anos que Jesus havia morrido, ressuscitado e subido aos céus. 60 anos. E a igreja de Cristo, seus discípulos, estavam sendo perseguidos pelos judeus, porque eles não aceitaram esse Jesus como sendo Cristo que eles esperavam, e perseguidos também pelos romanos, que insistiam que esse novo grupo religioso, a seita dos nazarenos, né, chamados cristãos de Antioquia, eles queriam que esse grupo religioso aceitasse o fato de que o imperador romano também deveria ser alguém a ser adorado. Então, por essa razão, os cristãos, os discípulos de Cristo estavam sendo perseguidos. Nesse contexto, o apóstolo João, o mais jovem dos discípulos, já idoso nesse período aqui, sendo o último a estar vivo, ou ainda vivo nesse contexto, mas se encontrava preso na ilha chamada Pátimos. Não confunda com Patos, Patos é mais perto. A ilha de Pátimos, uma colônia penal romana. Esse foi o fim, não é? Esse era o quadro. E foi exatamente quando esse homem estava preso na ilha de Pátimos que ele recebeu da parte de Cristo Jesus uma revelação especial, que é o conteúdo desse livro, o livro de Apocalipse. Olha o capítulo 1. Veja o que ele vai dizer nos versículos 10 e 11 do capítulo 1. Ele diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim uma grande voz. Atente para esse detalhe que a gente vai trazer mais à frente. Uma voz como de trombeta. E essa voz me dizia: o que você está vendo, veja, eram visões que ele estava tendo, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E foi exatamente o que o apóstolo João fez. Tudo o que ele viu, que era a revelação de Jesus, ele escreveu, só que com um detalhe. Ele escreveu em uma linguagem simbólica, uma linguagem figurada, para que a sua carta não fosse impedida de chegar ao seu destino final, que era a igreja. Por isso ele escreve em símbolos. Raciocine comigo, se ele está preso por causa da fé em Cristo Jesus, e essas cartas que os presos tinham direitos a escrever, elas passavam pela guarda romana, ele não poderia ser explícito no que ele estava dizendo. Então, sabiamente, ele escreve aquilo que ele está vendo, mas escreve usando uma linguagem simbólica, que era uma linguagem simples para os judeus. Era uma linguagem comum aos judeus. Como a igreja era formada também de parte de antigos judeus convertidos ao cristianismo, não haveria muita dificuldade em fazer essa interpretação desses símbolos. Sendo assim, queridos, é assim que nós devemos ler Apocalipse, tentando entender o que está por trás do simbolismo, e não de forma literal. É por muitas vezes tentar fazer uma leitura literal de Apocalipse, que não raramente encontramos alguns crentes em Cristo dizer assim: eu não gosto de fazer essa leitura porque eu tenho até medo desses personagens que aparecem aí, porque a leitura é uma leitura literal, quando na verdade é tudo simbolismo. É tudo simbolismo.
Então veja, depois de trazer uma mensagem particular para cada uma dessas igrejas que são citadas aí no texto que acabamos de ler, porque ele se dirige especialmente para essas igrejas, inicialmente, nos capítulos 2 e 3, o apóstolo João, enfim, ele é convidado a dar uma espiada no céu, dar uma olhada no céu. Ele é convidado para olhar aquilo que está acontecendo no céu e entender algo que é confortador para a igreja naquele contexto. O que ele precisava entender é o tema da nossa devocional essa noite. Não há nada fora do controle. Está aí no seu boletim para que você possa acompanhar também exatamente esse momento. Não há nada fora do controle. Esse é o tema da nossa breve devocional. Eu vou fazer a leitura do texto, agora sim na íntegra, tendo em vista que na liturgia não fizemos na íntegra, só alguns versos separados, mas eu quero ler com você e você acompanhando o capítulo 4, versículo 1 em diante. Veja o que é que ele diz. Depois dessas coisas, eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, eu vi uma porta aberta no céu, como também aquela primeira voz que eu ouvi como de trombeta, falando comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no seu aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono também como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Que Deus nos ajude a entender esse texto. Vamos orar? Feche seus olhos. Rogue ao Senhor junto comigo, para que o Senhor nos auxilie na compreensão de sua palavra essa noite. Querido Deus, prazerosamente nós cantamos louvores ao teu nome. Prazerosamente, ó Deus, nós participamos do culto em oração, com os nossos cânticos, com as nossas ofertas. Mas essa é para nós certamente um momento singular do culto, especial, que é o momento onde não mais falamos, mas é o momento onde nós esperamos que o Senhor nos fale. Fala ao nosso coração, Pai, que a tua palavra, que é viva, ela penetre a nossa alma, nos fazendo entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos por meio dela.
seja conosco. Nós reconhecemos a nossa limitação e suplicamos a tua intervenção. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Olhe para o versículo 1. Vamos caminhar no texto. Ele começa dizendo assim: depois destas coisas. Ele está se referindo às cartas que foram escritas às 7 igrejas. Depois das cartas, veja o que é que ele disse que viu. Eu olhei e eis não somente uma porta aberta onde? No céu. João disse, olha, depois que eu falei para a terra, porque ele estava se dirigindo às igrejas, agora foi-me chamado para olhar para o céu. Foi-me aberta uma porta no céu. Em outras palavras, Deus quer se revelar, ou quer revelar algo muito profundo e precioso ao apóstolo João. E o que é que ele vê? Exatamente isso. E de que maneira Deus, ele quer revelar isso a João? De que forma Deus vai se revelar a João? Como não podia ser diferente, por meio de Cristo. Cristo aparece no texto, você percebeu? Veja o que é que ele diz aqui no texto. Olhei não somente uma porta aberta no céu, como também, olha o que ele vai dizer, aquela, isso aqui é um acréscimo meu, viu? O aquela é meu. A primeira voz que eu vi, como de trombeta, falar comigo. De quem ele está falando? Segundo o capítulo 1, versículo 10, que nós lemos introdutoriamente, ele está falando de quem? De Cristo. Lá no verso 10 ele diz que quando esteve naquele domingo, foi tomado pelo Espírito e ouviu uma voz falar com ele, como um som de trombeta, era uma referência a Cristo Jesus, segundo o texto. E aqui ele volta a dizer, aquela mesma voz me levou agora a ver coisas que diz respeito ao céu. Ele está falando de Cristo, que media exatamente essa nossa relação com Deus. E Cristo lhe faz um convite nessa visão. Olha o que ele diz aí no final do verso 1. O convite é, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Você entendeu isso? Depois dessas coisas, das cartas, depois de ter falado para a terra, na visão que ele tem, lembre-se, não esqueça, em nenhum momento que ele está usando uma figura, uma linguagem simbólica, ele diz, Cristo reaparece para mim e diz, eu preciso mostrar a você o céu agora. O que eu preciso mostrar a você não tem mais nada a ver com a terra e com as igrejas, mas o que eu preciso mostrar para você é algo do céu. É uma mensagem que vai vir da parte de Deus. Ele olha para o céu, ele diz, e não somente uma porta aberta, mas escuta a voz de Cristo dizendo, sobe para cá, e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. E é a partir daqui, veja, é a partir daqui que de fato tudo passa a ser revelado ao apóstolo João. É como se o capítulo 4 de Apocalipse fosse exatamente a cortina que é aberta para que você entenda toda a visão desse texto, todo o texto de Apocalipse. E aqui algumas observações, 2, para ser mais preciso, que estão aí pontuadas no seu boletim, eu preciso fazer com você. A primeira observação que a gente encontra nesse texto como lição é que há alguém governando tudo. E o texto nos diz isso. Vejamos, verso 2. Imediatamente, depois desse recado, desse convite de Cristo, eu me achei em espírito, e olha o que ele diz, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Primeira visão que eu tive, a primeira visão do céu. João não olha mais para a terra, não olha mais para as igrejas, olha para cá, sobe para cá, eu quero te revelar algo do céu. E a primeira coisa que ele olha, que é o que vai abrir a mensagem de Apocalipse, é um trono. Essa é a primeira lição que Deus quer deixar no coração dele. Ei, tem alguém reinando. Não há nada fora do controle. Tem alguém reinando. Queridos, alguns significados a gente precisa entender aqui, baseado nesse texto. Quem é esse alguém? Algumas coisas são ditas. Em primeiro lugar, esse alguém é alguém soberano. É exatamente essa figura do trono que traz esse simbolismo. O trono traz a ideia de que o mundo não está caminhando ao acaso. O que é muitas vezes surpresa para nós, seres humanos, independente do que venha a ser na nossa cabeça agora, o que é uma surpresa para a gente, o que é uma tragédia para a gente, o que é uma alegria para a gente, o que é um novo para a gente, faz parte da vontade soberana de um Deus que está reinando. O que é interessante pensar é que não há absolutamente nada fora da sua agenda,
nem mesmo o sofrimento de sua igreja. E esse é o recado que ele deixa. Não há nada fora do meu controle. Não há nada fora da minha agenda. Não há nada fora dos meus planos. Nem o sofrimento de vocês. Nem o sofrimento de vocês. É como se Cristo dissesse aqui a João: João, venha ver que tem alguém no controle de tudo. Então, diante disso, diga à igreja que se acalme, que descanse, porque tem alguém controlando todas as coisas. A segunda coisa que a gente entende a respeito desse alguém é que ele é glorioso. Tão glorioso que João não ousa dizer o seu nome. Você percebeu? Ele chama de alguém sentado. Ele não ousa dizer seu nome, mas descreve a majestade desse alguém, como eu vos disse, simbolicamente, por meio de símbolos. Olha o que é que ele diz no versículo 3, no início. E esse que se acha sentado, olha a simbologia que ele usa, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Para dizer em outras palavras que ele brilha, que ele resplandece. Isso como uma lição para trazer a compreensão de que ele é completamente diferente de todos. Ele não é comum. Ele não é comum. Ele é um ser glorioso. Ele reina sobre todas as coisas e é um ser glorioso. Mas há uma terceira informação que a gente aprende dele. É que esse alguém é misericordioso, mas também é justo. Ele está reinando. Essa é a figura do trono. Ele é glorioso. Ele é completamente diferente dos demais, ou de tudo. E isso é representado pela figura simbólica das pedras preciosas aqui, reluzentes. Mas ele é alguém que reina com justiça e com misericórdia. Ou, para ser preciso na ordem, com misericórdia e com justiça. Olha o que é que ele diz no versículo 3. Ele vai usar dois símbolos aqui para mostrar isso. Primeiro, o símbolo da misericórdia, no verso 3, quando ele diz: ao redor do trono, eu estou completando aí a parte B, existe um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Esse é o símbolo, o arco-íris é o símbolo da misericórdia de Deus desde o dilúvio. Desde o dilúvio, para nos dizer que Ele não nos pune como merecemos, que é o significado de sua misericórdia. Ele nem sempre nos pune como merecemos, e isso é uma prova da sua misericórdia. Que bom saber disso, né? Que esse alguém que reina sobre tudo e sobre todos, que esse alguém que é extremamente glorioso e resplandecente, é alguém que age com misericórdia do seu trono. Mas eu vos disse que haviam dois símbolos, e o próximo revela uma outra ação desse Deus no versículo 5, quando ele diz assim: do trono não apenas existe um arco-íris, mas veja o que sai do trono. Saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando ele fala os 7 Espíritos de Deus aqui, ele está se referindo ao Espírito Santo, por isso letra maiúscula, e usa o símbolo 7 para falar sobre a plenitude desse Espírito, trazendo a própria figura da Trindade no texto lá. Mas o que nos serve entender aqui é o que ele coloca de forma simbólica no início, quando ele diz que do trono saem relâmpagos, trovões, e mais à frente ele cita tochas de fogo. Esse sempre foi o símbolo da justiça punitiva de Deus, que equivale a dizer que muitas vezes esse Deus age punindo os homens com justiça. É um Deus que pune como nós merecemos. Então perceba, juntando essas duas informações, então veja, quando ele não pune os homens, quando Deus, que está reinando sobre todas as coisas soberanamente, que é um ser glorioso, quando ele não pune os homens, ele é misericordioso. E quando ele pune os homens, ele é justo. Não há como fugir dos seus atributos. Não há como encontrarmos falhas em seu julgamento. Quando não nos pune, é misericordioso. Quando nos pune, é justo. Aquele que está no controle de todas as coisas, tanto é misericordioso quanto justo. Em quarto lugar, ainda se tratando daquele que está sentado sobre o trono,
O seu julgamento é justo porque ele é santo. Veja, a sua justiça é simbolizada aqui como sendo um mar de vidro. Olha o que diz o verso 6. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Perceba, a ideia aqui é dizer que o julgamento daquele que está sentado no trono é um julgamento transparente, de alguém que sabe e conhece todas as coisas. Não há ninguém, não há vida alguma que não esteja completamente patente aos seus olhos. Ele sabe tudo de todos. Por isso, o seu julgamento é justo. Sua justiça é transparente. A sua santidade será cantada mais à frente pelos anjos. Os anjos, que eu não sei se você percebeu aqui, são descritos de uma forma muito estranha, porque mais uma vez preciso aqui ressaltar que a figura aqui é a figura simbólica, é usada de maneira simbólica o texto. Do verso 6 ao verso 8, ele descreve os anjos, e mais à frente os anjos vão cantar a sua santidade. Acompanhe comigo a estranha descrição simbólica dos anjos, no verso 6 em diante, quando ele diz assim, finalzinho do verso 6, também no meio do trono e em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Não tenta criar isso na tua cabeça, né? Há uma tendência da gente tentar criar isso, essa figura, né? Porque isso é tudo simbólico, tá certo? Isso há uma razão de ser que não vai caber aqui a gente tentar traduzir para você. Veja o verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto de um homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Eles não têm descanso, nem de dia nem de noite. E o que é que eles proclamam? Agora sim é o que nos interessa. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Perceba, a santidade desse Deus é repetida 3 vezes para deixar claro que aquele que está no controle de todas as coisas é completamente diferente de suas criaturas. Esse é o primeiro significado da palavra santo. E em segundo lugar, que nele não há pecado, que de maneira nenhuma ele será injusto na forma como vai nos julgar. E encerra dizendo que esse Deus um dia voltará, fazendo uma clara alusão à volta de Cristo Jesus, para julgar com justiça todos os homens. Esse é o recado, irmãos, que ele começa dizendo. Essa é a descrição que ele faz daquele que está sentado no trono. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é extremamente glorioso. Ele age com misericórdia, mas também age com justiça. E a base dessa sua justiça é a sua santidade. Quando ele voltar, quando diz aí no final do verso 8, ele julgará os homens retamente, exatamente por causa desses seus atributos. Então, resumindo, há alguém governando tudo. Alguém que é glorioso, inigualável, alguém que age com misericórdia e justiça, alguém que é justo e santo, e alguém que um dia voltará para julgar toda a terra. Assim seja. Veja, a intenção de Cristo é confortar a igreja, aqueles que receberam da parte de Deus a fé, o dom da fé, e passaram então a crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Por isso é que o primeiro recado, como vimos aqui, é Deus está governando tudo. Ele quer confortar a igreja. Ele quer confortar a igreja. Por isso não seria outra coisa. João, olha para cá. A primeira coisa que eu quero que você veja. Está tudo sob controle. Há um trono no céu. Se há um trono no céu, há alguém que reina soberanamente sobre todas as coisas. Nada foge de sua vontade. Nada está fora da sua agenda. Nem o sofrimento do seu povo. Diga à igreja que descanse. Diga à igreja que descanse. Que coisa boa isso, né? Que coisa boa isso. É como morar perto de uma autoridade, né? Eu não sei se o exemplo vai ficar bom, mas eu vou arriscar. É como você vai morar de repente em um lugar muito hostil, aluga uma casa num lugar muito hostil, muito difícil, e você só tem aquele lugar para morar, e
e você percebe que todas as noites ficam complicadas porque você escuta um barulho lá fora, você imagina que já seja alguém entrando e invadindo a sua casa e pulando o seu muro, e de repente você nota que há um caminhão de mudança que chega depois de alguns meses ali ao lateral, ao lado da sua casa, e quando você sai para cumprimentar um novo vizinho, você descobre que ele é o novo delegado de polícia do lugar. Aí você olha para a mulher e diz, agora a gente vai dormir em paz. Não sei se o exemplo foi bom, mas a ideia do trono é fazer exatamente a igreja olhar e dizer assim, ele está controlando todas as coisas, não há nada fora da sua vontade, e esse Deus é glorioso, e ele ao mesmo tempo que é misericordioso, também é justo. É essa a razão do trono, a primeira visão que Deus dá ao apóstolo João. O segundo recado, além de que Deus está governando tudo, está aí no seu boletim, é que o bom destino da igreja está o quê? Está garantido. O bom destino da igreja está garantido. Fica claro que a intenção dele é confortar a igreja, né? E eu quero mostrar isso a você nas entrelinhas do texto. Em primeiro lugar, na revelação que Cristo está fazendo aqui a João do céu, ele quer dizer a João, veja, olhe para aqui, a igreja já está presente no céu. Agora lembre-se que ele descreve isso de que maneira? Simbolicamente. Simbolicamente. Onde é que está esse símbolo? Vamos ver? Olha o verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentado neles 24 anciãos. Ele está se referindo aqui, meus irmãos, àqueles que já morreram nesse período e que morreram crendo em Cristo Jesus. Esse é um termo aqui simbólico que apresenta a igreja em toda a sua totalidade, em toda a sua história. Perceba qual é a ideia aqui. Seriam 12 patriarcas, ou seja, a igreja da antiga aliança que por meio da fé esperava confiantemente na chegada de Cristo Jesus. Como eram salvos os homens e mulheres da antiga aliança? Como eles eram salvos? Muitas vezes a gente tem uma compreensão errada disso, né? Não, eles eram salvos pela obediência às obras. Nunca, irmãos. Como é que eles seriam salvos pelas obras se eles eram pecadores como nós? Eles eram salvos pela fé no Cristo que viria. Eles depositavam a sua fé nas promessas de Deus de que enviaria o Cristo, que por meio dele eles seriam salvos. Quando estes irmãos, lá no passado, nesse contexto simbólico dos 12 patriarcas, que traz a ideia da antiga aliança, eles morriam crendo, eles gozavam do céu. Soma-se os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, que representam a igreja dentro desse contexto da nova aliança, que por meio da fé passa a confiar no Cristo que já veio. A diferença de nós para os nossos irmãos da antiga aliança é a nossa posição nisso. Eles olham para frente e creem no Cristo que virá. Passam a crer no Cristo que virá. Depositam sua confiança na promessa do Cristo que virá. E nós olhamos para trás e cremos que Jesus foi o Cristo que já veio. E é essa fé que nos une como um só povo, que é representado simbolicamente aqui como a antiga aliança, os 12 patriarcas, e a nova aliança, os 12 apóstolos, os 24 anciãos do texto. Então veja, todos aqueles que já morreram em Cristo Jesus, todos eles se livraram completamente dos seus pecados, o que é representado aqui no texto pelas vestes brancas desse versículo. E também estão definitivamente salvos em Cristo Jesus, o que é representado aqui pelas coroas que eles receberam em suas cabeças. Veja novamente o texto, o versículo que nós lemos, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Essa é a descrição. João olha para cá, João, olha para o céu agora. Veja que há um trono no céu. Qual é o recado? Está tudo sob controle, João. Eu estou reinando sobre tudo e sobre todos, gloriosamente, com justiça e com misericórdia. Julgamentos santos e transparentes como um cristal, baseados todos eles na minha santidade. Ah, que repouso. Para quem conhece a Deus, vai dizer exatamente isso. Que descanso. Mas tem mais, João. Olha com cuidado, João. Vê que os teus irmãos estão aonde?
estão aqui. É o recado dele. Vê que os demais apóstolos que já morreram estão aonde? Estão aqui comigo, João. Vê que toda a igreja do passado que creu no Cristo que viria e do presente que creu no Cristo que já veio, todos estão aqui presentes no trono, João. Tu consegue enxergar isso? São os teus irmãos em Cristo. É para aí que nós vamos, Senhor. É essa a intenção da visão. É essa a intenção da visão. Veja, em segundo lugar, essa igreja reconhece que Deus deve ser glorificado. Em primeiro lugar, ela vai estar presente ali. Ela está presente na visão. Dos irmãos que já partiram para a glória, estão com Cristo. Mas em segundo lugar, ainda dentro desse contexto, essa igreja reconhece que Deus deve ser glorificado. Primeiro, simplesmente pelo que Ele é. Porque é assim que ele traz o desfecho dos versos 10 e 11. Veja o verso 10 e 11, o que aqui diz. Os 24 anciãos, que agora vocês sabem quem são, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Veja a razão. Porque todas as coisas, quem criou? Foi o Senhor que criou. E eles completam: por causa da tua vontade, essas coisas vieram a existir e foram criadas. Primeira coisa, eles reconhecem que Deus, Ele merece toda a glória, simplesmente pelo que Ele fez, por ter criado todas as coisas. Os homens só são o que são por causa de Cristo. Os homens só existem por causa dele. Os homens só prosperam por causa dele. Os homens só conquistam por causa dele. E é por essa razão que os homens deveriam glorificar e honrar somente a quem? Somente a Deus. E esse é o colapso da humanidade. Esse é o grande desvio da humanidade. E João disse que a igreja está no céu, está adorando a Deus, simplesmente porque Ele é o Criador de todas as coisas. Veja, se tudo foi criado por Ele, como ele diz o texto aí, todos os homens deveriam glorificar esse Deus. Se todos os homens são o que são e têm o que têm, por causa da sua vontade, como ele encerra dizendo, então todos devem a Ele. Devem culto, adoração, a vida a Ele. Esse é o caos da humanidade. Esse é o desvio da humanidade. Não reconhecer isso. Aí quem reconhece isso? A igreja. A igreja, agora a gente pode dizer, nos céus, os 24 anciãos, e quem? A igreja na terra. Estamos aqui reunidos, vejam nós, ainda vivos aqui na terra, celebrando ao Deus no dia do Senhor, reconhecendo que Ele é tudo em todos. Aí Cristo diz: João, olha para cá, olha o que a igreja está fazendo. A igreja está fazendo aqui o que a igreja já faz? Já faz aí. A igreja que celebra e reconhece o Deus simplesmente pelo que Ele é a igreja que adora a Deus da mesma forma e pela mesma razão aqui. Mas não só por isso, né, irmãos? Você lembra quando eu falei na oração de gratidão na liturgia? A gente agradece a Deus por tudo, entendendo que Ele é aquele que nos provê de tudo, mas a gente especifica a salvação em Cristo Jesus como sendo aquilo que nos distingue dos demais. Aqui não é diferente. A igreja reconhece de fato que é Ele quem concede graça a todos os homens de uma forma geral. Mas a igreja reconhece aqui de uma maneira especial que a salvação em Cristo Jesus, a salvação dessa igreja, também é uma providência da graça desse Deus. Veja só, eles venceram, a fé em Cristo Jesus é a garantia dessa vitória. E essas coroas que são citadas aí no versículo 4, são os símbolos dessa vitória. Mas como essa fé é um dom de Deus, não é um dom de Deus a fé? Essa igreja que está no céu, reconhece isso de uma maneira, irmãos, poética até. Poética. Olha o que é que ele diz no versículo 9 e 10 e aguce para que você entenda isso de uma maneira bonita. Olha que texto lindo. Verso 9 e verso 10. Quando esses seres viventes, ele está falando dos anjos, derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Verso 9 faz uma alusão aos anjos. Aí no verso 10 ele foca na igreja triunfante. Os 24 anciãos, a igreja no céu, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, Deus, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e olha o que eles fazem agora, e depositarão as suas coroas, as coroas do verso 4, lembra delas? As coroas de ouro, que representavam a vitória final deles,
eles depositarão as suas coroas diante de quem? Diante do trono, ou em outras palavras, diante de Deus. Nós estamos aqui diante de uma das cenas mais belas de toda a tipologia apocalíptica. A igreja depositando aos pés do Senhor as suas coroas. Ou em outras palavras, a igreja reconhecendo diante de Deus que a vitória deles, a salvação deles pertence a quem? Pertence ao Senhor. Eu sei que eu disse a você que não imaginasse nada disso, porque tudo isso é simbólico. Mas aqui permita-me dizer que eu não consigo ficar sem imaginar. Porque a cena é poética, é belíssima. A ideia mesmo simbólica é belíssima. Nós imaginamos os salvos em Cristo Jesus, todos aqueles que estão triunfando com o Senhor nos céus por causa da fé, agora num ato de adoração a Deus, tirando suas coroas de vitória e depositando aos seus pés, como quem diz, isso aqui é do Senhor, isso não tem nada a ver com a gente, nenhum de nós merece usar isso, porque foi o Senhor quem nos coroou. Não foram os nossos atos de justiça, não foi a nossa capacidade cognitiva, não foi as nossas boas obras, isso foi o Senhor por tua graça. Recebemos isso e devolvemos isso ao Senhor como reconhecimento. Eles não só reconhecem que Deus é digno de adoração, por ser Deus, o Criador de todas as coisas, mas de uma forma especial, quando eles depositam essas coroas, eles estão dizendo, Senhor, nós reconhecemos que a nossa salvação pertence a Ti. Foi o Senhor quem nos salvou. Essa é a cena do céu. Essa é a cena do céu. Dá para a gente imaginar isso, né? Dá para a gente imaginar isso. João, olha para cá, João. Ele diz, olha, eu ouvi aquela mesma voz falando comigo, dizendo, agora é a hora de você olhar para o céu. Aí João diz assim, eu vi uma porta aberta para o céu. Deus me revelou. E quando eu olhei para isso, há um trono. Eu vi um trono no céu. O que é que você quer dizer com isso, João? Ele me disse que está tudo sob controle. E que em nenhum momento ele perdeu o controle de nada. Ele está reinando. Cada coisa que acontece, algumas dessas coisas que a gente muitas vezes não entende, não é? Olha para isso e fica às vezes dizendo assim, meu Deus, eu fico imaginando o que é que Deus pensa disso. Aí quando a gente olha para textos como esse, como assim o que Deus pensa disso? Não há nada que esteja fora da sua vontade. Ainda que a gente não consiga entender as razões disso. Ele não tem, inclusive, satisfação nenhuma a nos dar. Porque Ele é Deus. E é isso que Ele está dizendo a João. João, eu estou no controle de todas as coisas. Tudo acontece dentro do meu script, ou dentro da minha agenda. Até o sofrimento da minha igreja. Olha para cá e diz à igreja, olha, descansa. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele reina de maneira soberana. Ele é glorioso. Do seu trono ou de si mesmo sai não apenas misericórdia, mas também atos de justiça. E Ele está fazendo isso sobre a terra nesse momento. A cena não mudou, irmãos, a cena é a mesma desde lá. A cena é a mesma. Se Deus nos desse essa capacidade de ter essa mesma visão, que não precisamos, porque está escrito para nós, por isso foi escrito. Essa era a visão que a gente ia ter. Deus dizendo a mesma coisa. A vida é difícil, meu filho. A vida é complicada, faz medo, e é porque você vive num país livre, não é? Tem nada fora do controle. Mas Senhor, o Senhor está vendo, Senhor, o que está acontecendo, o Senhor está vendo que tua igreja, não há nada fora do script. Há um trono no céu, há alguém reinando, soberano sobre tudo, agindo com misericórdia e ao mesmo tempo com justiça. E tudo isso embasado em sua santidade. Transparente como um cristal em suas ações. E prometendo, eu vou voltar para julgar claramente todos os homens. Aí o mesmo Senhor diz assim, João, mas olha direitinho, João. É como quem diz assim, vê quem está comigo. Vê quem já subiu para cá, João. E João diz, eu olhei, aí simbolicamente ele diz, e eu vi 24 tronos. A igreja do Senhor, do passado e do presente de João. Para dizer, olha, acabou aí, começou aqui. Lembra do que ele disse ao ladrão da cruz? Quando o ladrão da cruz disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. É isso que ele quer dizer àquela igreja sofrida e com medo, atribulada, sofrendo perseguição de todos os lados, dos judeus, dos romanos, confusa, sem saber o que ia acontecer com eles. Agora eles sabem.
Agora eles sabem. Recapitulando para a gente encerrar. Tudo isso um recado para a sua igreja amada. Há alguém governando tudo. Alguém que é glorioso e inigualável. Alguém que age com misericórdia e com justiça. Alguém que é santo e justo. Alguém que promete um dia voltar para julgar toda a terra. Independente do que venha a acontecer, a igreja deve descansar. Por quê? Porque após a morte estarão com o Senhor. Como? Livres dos seus pecados, plenamente seguros, ladeados pelos anjos e glorificando a Deus para todo sempre. Portanto, não se desespere. Por quê? Olha o título do sermão. Porque não há nada fora do controle. Amém? Feche os olhos. Não há nada fora do controle. É surpresa para a gente. Não dá nem para dizer que não é novidade para Deus. Não é só que não é novidade para Ele. É que está nos seus planos. Ele é soberano sobre nossa vida de maneira particular, sobre nossas particularidades, mas é soberano sobre toda a terra, sobre tudo aquilo que acontece conosco. Que bom poder descansar nisso, não é? Que bom descansar nisso. E entender que depois da vida aqui a gente sabe para onde vai e onde estaremos nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, é tão precioso tudo isso, ó Deus. O que Tu queres nos ensinar com isso é algo tão rico para nós e tão precioso. E o medo que nós temos é de não conseguir enxergar isso com o valor que deveríamos. De um Senhor que, preocupado com os Teus filhos, nos avisa sobre tudo isso, para acalmar nosso coração, diante daquilo que acontece no mundo, diante daquilo que acontece com a igreja e diante daquilo que acontece com as nossas vidas em particular. Não há nada fora dos trilhos, ó Deus. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. E é isso que o Teu trono nos revela, Deus. Não há nenhum ato Teu que seja injusto, mas a Tua misericórdia se revela quando o Senhor não nos pune quando merecemos, e a Tua justiça se manifesta quando isso acontece. Nós Te agradecemos por Tua palavra, Senhor, e é nela que queremos descansar o nosso coração como igreja. É no Senhor que nós confiamos e não nos homens. E se o Senhor nos revela coisas como essa, ó Deus, certamente é para que a nossa ansiedade seja vencida pela nossa fé. Nos faz crentes nessa noite, para que o nosso coração descanse no Senhor e em Tuas promessas. O Senhor que abriu os nossos olhos por meio de Tua palavra essa noite, nos fazendo entender essas verdades tão profundas. Cura a nossa alma por meio delas, ó Deus. Faz com que a nossa vida e o nosso coração descanse na sombra das Tuas palavras. Nós pedimos isso, ó Deus. Pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém.